Bom, Dino. Boa noite, Jonilson Borgeia. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui nesta noite maravilhosa. Nós estamos chegando ao final do mês de abril, nosso quarto mês. Já tivemos vários encontros, sempre buscando valorizar a literatura maranhense. E nessa valorização, para quem é novo aqui, para quem está de passagem, para quem está chegando, nós, todo final de mês, temos um convidado ou uma convidada, que é sempre um escritor ou uma escritora maranhense, com quem nós dialogamos. E essa nossa conversa é gravada e logo depois vai para o canal que o Grupo Gelma tem no YouTube para servir como divulgação futuramente para pesquisadores, porque nós sabemos, fazemos algo para o presente, mas também estamos pensando já em uma relação com o futuro. Mas a relação do presente com o futuro, ela precisa também, de alguma forma, de um link com o passado. E foi esse link com o passado que trouxe para nós a figura de Jonilson Borgeia, nosso convidado de hoje, que é um escritor que está sempre aqui conosco durante as palestras, os contatos. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais de sua obra. Vamos conhecer isso que ele chama de lampejos poéticos, já que ele não quis chamar de inspiração, não quis chamar de outro nome, e ele vai trazer para nós seus lampejos poéticos, e tenho certeza que nós vamos nos encantar com esses. Não são lampejos, nós sabemos que não é um lampejo, o lampejo é apenas esse começo, Jonilson. Depois nós temos uma série de trabalho com a palavra, a busca da melhor palavra naquele momento. E quem já leu os trabalhos de Jonilson Borgeia, ou quem já escutou aquela maravilha que ele faz, às vezes, no final de nosso evento, quando ele pega e faz um apanhado em forma de um texto introdutório para um possível cordel ou parte de um cordel, nós sabemos que Jonilson tem uma facilidade muito grande de trabalhar com as palavras, uma facilidade de trabalhar com a rima, uma facilidade de trabalhar com os temas que ele escolhe para transformar em textos poéticos. Isso é muito bom, porque, às vezes, a poesia mais cerebral, aquela poesia que a pessoa muitas vezes escreve quase sem a perspectiva de que alguém vá compreender pelo seu hermetismo, entra em conflito com uma poesia que é uma inspiração de um lampejo, daquele momento, o insight, o eureka. E é isso que nós vamos ver com Jonilson Borgeia, que eu tenho a honra de tê-lo como confrade ali. Nós somos membros associados, né? Nós somos membros convidados, nós somos correspondentes da Academia Vianense de Letras. Então, Jonilson, seguindo aqui o nosso padrão, você terá 30, 40 minutos para falar de você, de sua poesia, ou de que você quiser. Nós estaremos aqui de ouvidos atentos. Logo depois, nós teremos um diálogo, as inquietações, os lampejos que vão surgindo, ou os relâmpagos e trovões também, e nós iremos conversar com você. Lembrando, Dino, que alguém já chamou isso aqui um dia de roda viva da literatura maranhense, mas aqui ninguém deseja colocar os nossos convidados em uma situação difícil. A nossa intenção é sempre aprender com cada pessoa que passe por nosso caminho. Então, eu, Jonilson, fico muito feliz em estar apresentando você hoje. Você é o autor de um livro chamado Lampejos Poéticos. Você é um cidadão que trabalha muito as questões do cotidiano e também as relações que nós temos entre aquilo que você vê, que você percebe, que você sente e que você transforma em poesia. Que nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que esses lampejos poéticos vêm
De onde? Vem de sua leitura, de seu trabalho com a palavra e de seu gosto pela literatura. Então, desde já agradecemos por sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje. E a partir de agora, Dino, vamos ouvir o nosso convidado, o nosso escritor, Johnilson Bogeia, ou como alguns chamam, John Bogeia. Vamos lá, meu querido. Fique à vontade, a casa é sua. Boa noite a todos. Eu fico muito lisonjeado, né, com as suas palavras, meu irmão Neres. Eu acho que você foi muito bondoso, né, em falar dessa forma da minha pessoa, né, porque eu escrevo, assim, estou começando a aprender, né, mas eu tenho estado ao lado de alguns gigantes, né, como eu falo sempre, que têm, assim, a bondade de me ensinar, de me orientar. Aqui nessa sala mesmo, né, eu fico até envaidecido de ver alguns rostos que, para mim, me servem de referência, né, de grande inspiração. Então, eu me defino como um ser abençoado por Deus e em constante estágio de aprendizado e evolução, né? Então, o que eu faço é uma constante busca de me autoconhecer, né, de trabalhar o meu cotidiano, né? Aqui, muitos não sabem, mas eu sou escrivão de polícia, né, há 25 anos, e escrevo já há algum tempinho, né, mas trabalhando fatos reais, né, que são protegidos por segredo de justiça, e há pouco tempo eu comecei a escrever de fato, né, as minhas percepções, e o Lampejos Poéticos ele veio assim para mim como uma grande dádiva, né? Eu não estava esperando publicá-lo ainda em 2022, né? Mas fui impulsionado, né? Fui motivado e pressionado até. Não, você já tem um leque de material, então por que você está privando as pessoas de conhecerem, né? E aí, graças a Deus, consegui publicar e o resultado foi melhor do que eu esperava, né? As pessoas gostaram do que leram, né? E aí agora eu já tenho também mais um engatilhado, né? Que tenho outros projetos ainda, né? Recebo bons incentivos para continuar escrevendo, né? Aqui na sala a gente tem o privilégio de contar com a presença da nossa presidente, né, Neres? A doutora Fátima Travasso, que é a presidente da Academia Vianense de Letras, né? Uma pessoa que eu gosto muito e tenho também como uma grande orientadora, né, uma grande líder, e a Joisa Calpe também, eu não estou conseguindo ver todos, né, mas eu me lembro uma frase que a Joisa uma vez falou, né, que ela, numa reunião, ela disse que eu era um poeta narrativo, né, que eu gostava muito de usar minhas palavras narrando os fatos, coisa que eu fazia já há muito tempo, a minha vivência como escrivão. Eu acho que essa narração sai mais fácil porque eu trabalho com isso de forma profissional já há algum tempo, né? Mas, assim, na literatura eu estou aprendendo ainda, né? Fico muito feliz em estar aqui com vocês, né? Pode ter certeza que para mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui um materialzinho que eu fiz aqui para vocês entenderem um pouco, tá? De como... Deixa eu ver se agora vai... Aquela hora demorou um pouquinho. Não sei se é minha internet que está ruim. Tela cheia. Ah, tá. Compartilhar. Vocês estão vendo aí a tela do Gelma? Sim, tá tudo ok. Ok. Beleza. Então, meus amigos, eu montei essa apresentação breve para que vocês entendam um pouquinho de como foi que eu comecei na literatura, né? E, por incrível que pareça, né, foi ainda um pouco mais novo, né? Eu, aos 13 anos de idade, eu fui motivado por uma professora, a professora Marina Ribeiro, de português, que me presenteou com um livro de Fernando Pessoa, e ali foi o meu primeiro contato, né, com a poesia.
E logo em seguida, a professora Marina, lá do Colégio Batista, ela, uma feira literária, né, criou uma feira literária e disse que a gente teria que falar sobre poetas maranhenses. Então, as equipes foram logo escolhendo Gonçalves Dias, né, Souza Andrade, Ferreira Goulart, né, Dagmar Desterro, e a professora Marina disse para a minha equipe, né, que ela queria que nós falássemos de um poeta vivo, com quem eu estudei desde a alfabetização no Colégio Batista, né, a neta dele. E ali, naquele trabalho de uma feira literária, né, eu fui até a casa dele com esses colegas que eu trouxe aqui a imagem para vocês, né, isso por volta de 92, mais ou menos, né, 92, 93, e ele nos recebeu muitíssimo bem. E professor Nascimento Moraes Filho, ali, né, eu não sei o que foi que aconteceu, que ele me tratou de uma forma diferenciada, né? Ele começou a falar comigo sobre poesia, me mostrou muitos livros, né, me presenteou com um livro Esperando a Missa do Galo, né, um livro velhinho, né, que inclusive uma outra versão dessa aqui, né, que ali me apresentou a figura de Maria Firmina dos Reis, né, e mostrou que ele estava ainda muito empolgado com a obra que ainda não tinha sido reconhecida e tal, e eu vi o sacrifício que era, né, dele, que ele fez para divulgar a obra de Maria Firmina dos Reis, que eu também até então não conhecia. E aí, nisso, passou-se um bom tempo, nosso trabalho foi muito elogiado, né, e eu fiz amizade com ele, e me distanciei um pouco, né? Passei no concurso da polícia, depois de uns 2 anos, eu encontrei ali na praça, na pracinha perto da casa dele, e ele me disse, eu disse para ele que eu tinha passado no concurso para escrivão, e ele disse, poxa, Júnior, você era para ser um advogado, um juiz e tal, vai ser polícia, né? Eu digo, mas eu sou escrivão, eu gosto de escrever. Ele disse, então, tá bom, então eu te abençoo. Né? E eu me lembro que essa foi uma das últimas frases da nossa conversa. Né? Tempos depois eu voltei para a Ceilândia, onde eu estava trabalhando, né? E não mais o vi. E aí depois, depois de alguns anos, eu soube da notícia do falecimento dele. Né? Mas foi a pessoa que mais me motivou a começar a escrever, a conhecer a poesia. Né? Fui até a casa dele, ele me mostrou uma coleção de pedras trovão, pedras curiscos, né, que ele tinha, e aí depois disso, né, na Téssia eu estudei da alfabetização até o 2º grau com ela, né, até o 3º ano do Colégio Batista, e é uma pessoa que dispensa comentários, né, sobre a inteligência, né, sobre a forma de desenvolver estudado com a Téssia e ver acompanhar um pouquinho de perto, né, essa trajetória de professor José Nascimento Moraes Filho, para mim foi muito gratificante. E depois, né, tive a oportunidade de conhecer outros familiares dele, né, aqui a esposa, né, aqui a Lorelei, uma das filhas dele também, e aqui uma foto na Téssia, né, no lançamento do livro Antologia Poética, né, lá na Academia Maranhense de Letras, que eu acho que Nery até estava nesse dia também, se não me engano. Né? Então, aqui foi o pontapé inicial da minha escrita, né, como conhecendo um pouco mais da poesia. Né? Então, depois de um bom tempo, eu já juntando um material, né, a professora Dilessi Adler me impulsionou a escrever. Eu disse, não, tu já tens um material suficiente para fazer um livro, então não prive as pessoas de conhecer sua obra. Vai ter a feira do livro e você tem condição de escrever um livro, né, já publicar. E aí me ensinou o caminho das pedras, né, me apresentou algumas pessoas, e em menos de 2 meses, 1 mês e pouquinho, saiu Lampejos Poéticos. E esse nome, essa foto aí, é foto minha, eu que tirei, né, dirigindo na Ponte Bandeira Tribuzia, né, eu com uma mão dirigindo, com a outra eu fiz a foto do celular, e eu gostei muito dessa foto, né, que mostra um clarão, né, e o lampejos, né, é o efeito de lampejar, é um clarão ou brilho momentâneo, uma faísca, uma centelha, uma cintilação, né, então,
eu tive essa ideia de colocar o livro Lampejos Poéticos por conta desses momentos, né, de inspiração que, vez por outra, vem, né? Eu me lembro que, na nossa última conversa, Neres me chamou a atenção, ele disse, não, isso aqui, ele mostrei o material para ele, ele olhou e disse, não, isso aqui não foi um lampejo, isso aqui foi um trabalho, né? Você construiu isso aqui. E, de fato, né, alguns a gente precisa desenvolver um pouquinho mais, outros já vêm de forma mais rápida, né? A poesia que, às vezes, algumas parece que já vêm prontas, né? E aí eu trouxe aqui algumas para vocês como parte, um fragmento do texto Minha Pedra Bruta, onde eu digo que eu sou como a pedra bruta inanimada, que é lapidada dia após dia. Sigo aprimorando minha jornada, buscando aprendizado e sabedoria, né? Outra, é preciso saber olhar e as coisas boas perceber, para assim contemplar o que a vida tem a oferecer, né? Eu sou um simples trovador, levando a vida a rimar, declamando o amor que eu bem sei contemplar, né? E outro fragmento também de Dias Abençoados, onde eu digo que sejam dias abençoados, tais como os sonhos meus, e que tenhamos bons resultados, conforme os planos de Deus, né? Esse meu livro é um livro simples, né, curto, sem palavras rebuscadas, atrativo, ilustrado, né? Essas ilustrações foi minha esposa que fez, né, Caroline Bogé, né? Então ela também fez aí alguma dessas ilustrações, aqui a figura da minha filha, né, a figura de Maria Firmina com o livro Úrsula. Esse primeiro aqui, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Parece um pouquinho com esse que vos fala. Então, aqui um pouquinho do livro Lampejos Poéticos, né, que foi lançado no dia 13 de dezembro de 2022, lá na Feira do Livro, na UFMA, né? E nesse dia, para mim, foi a realização de um sonho, sim, né, porque estar ao lado de grandes figuras como essas que estão aqui nessas fotos, né, para mim foi uma grande realização, né? Aqui, Sanches, Wanda Cunha, né, Dilerci, Valquíria Imperiano, Agenor Gomes, né, Costa Júnior, doutora Fátima, o Joaquim Gomes, que também já passou aqui pelo grupo, né, pelo grupo Gelma. Então, esse lançamento foi muito especial para mim, né? Depois eu fiz o lançamento no Instituto Histórico e Geográfico, né, de onde eu sou membro também, aqui com o professor Zé Augusto, né, alguns acadêmicos do Instituto Histórico e Geográfico também, né? Tive também o privilégio de fazer o lançamento na Feira Literária de Caxias, né, aqui com a Ana Célia, minha amiga, que secretária de Educação de lá, né, e aqui na mesa também, a Joisa está aqui comigo, né, Gorete Pereira, Miqueias, que são amigos que eu tenho muita consideração e respeito, né. Por conta do Lampejos Poéticos, eu estive ano passado na Bienal Internacional do Livro, né, recebendo uma pequena premiação, né, um certificado, né, participei de alguns outros grupos, né, como o Coletivo de Escritores Maranhenses, né, que é um grupo novo, né, composto de pessoas jovens, pessoas que estão começando também a sua carreira literária, né, e é muito gratificante estar com essas pessoas aprendendo junto. Aqui o Jean Anderson Mafra, a Jéssica Cantanhede, a Luana, né, outras pessoas aqui já bem conhecidas do nosso meio literário, né, a Joviana, Wanda Cunha, Rômulo Reis, né, que é um grande poeta, que todo mundo fica impressionado com a forma como ele declama, né. Tive o privilégio também de receber um prêmiozinho, né, no Sarau dos Namorados, por conta de um poema que eu fiz, né. Participei de alguns saraus, né, na biblioteca José Sarney, lá no bairro de Fátima, no Sarau Poético Ludovicense, né, também, né. Então, participei de algumas antologias, né, Sentimentos que nos Movem, né, a Maria Firmina dos Reis, né, do Instituto Cultive, né, que tem a Valquíria Imperiano como presidente, né, ela mora na Genebra, mora na Suíça, né, em Genebra, e ela fez um trabalho muito bom,
né, sobre Maria Firmina dos Reis. Né, e aí, por conta disso, a gente foi até Recife, né? A Joisa está aqui também nessa foto, com Maura Luza Frazão, Gorete Pereira, Miqueias, né, a Rosa Soraida, né, secretária de Cultura lá de Grajaú, né, Dona Iolete Dino, a Diomar Mota, né, professora Diomar Mota, né, então pessoas que são muito significativas na minha vida, né, pessoas que passaram a me ajudar também, passaram a me ensinar também nessa trilha, né, participei também da antologia Sinfonia de Desejos, outras antologias também, na maçonaria também, pela Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, de onde eu sou membro também, né, Coreto Cultural, lá na Praça Gonçalves Dias, né, aqui mais um sarau ali na Biblioteca José Sarney. Tive o privilégio de, ano passado, também participar da 10ª Leudes, filha dele, né, participei e também fiz um pouquinho de uma explanação a respeito dos lampejos poéticos, né. Tive o convite, né, de participar da Sociedade de Cultura Latina do Estado do Maranhão, recebi o convite e hoje eu sou membro também, né, do Instituto Histórico e Geográfico, também, né, da Academia Vianense de Letras, né, que a nossa presidente está aqui, né, sou membro correspondente, assim como também sou da Academia de Ciências, Letras e Artes de João Lisboa, né, a Aclajol, aqui ao lado da presidente Natividade Silva, uma pessoa também que eu tenho muita estima por ela. Tá? Cheguei a ministrar, né, tive a ousadia de ir lá em Viana ministrar uma pequena palestra, né, uma oficina de poesias, né, e uma oficina também de noções de cordel, que eu tive o privilégio de contar rapidamente com a presença do professor Neres, né, que deu o ar de sua graça por lá e nos ajudou. Aqui foi um dia também bem gratificante para mim, muito aprendizado, conhecimento. Recebi alguns cordéis da Gorete que me prestou, né, e a gente pôde fazer e trabalhar na prática, né, a estrutura do cordel, que eu estou aprendendo ainda, né, mas é uma das formas poéticas que mais me chama a atenção. Né, gosto muito do cordel, né, eu acho que realmente, como o Neres falou, né, eu procuro me encaixar um pouquinho, né, com a rima, usando a melopeia, a fanopeia e a logopeia, né, de Ezra Pound, né, eu tento colocar no meu trabalho essas ferramentas, né. Então, aqui também eu já trago mais uma peça, né, onde eu digo que, deixa eu só pegar aqui uma... Bastante, por favor. Certa vez me perguntaram por que eu faço poesia. Eu de pronto respondi, porque me dá alegria. Seja em prosa ou na rima, é muito bom recitar e escrever, retratando bem a minha sina do quanto eu busco aprender. Reconfortante é sentir a emoção de alguém que me ouve declamar, motivo de muita satisfação, tão empolgante que me induz a continuar. Declamar melhora a autoestima, muito embora o início seja tenso, mas é bom demais exprimir em rima aquilo que sinto e penso. E continuo sempre aprendendo, só que agora com alguns gigantes. Assim eu sigo crescendo, vivenciando fatos marcantes, né? E a Poesia Edificada é uma peça que eu gosto muito também, onde eu digo que poesia é uma construção, que precisa ser bem edificada. Brota de algo que prende a atenção, precisando ser bem lapidada. Depende de zelo e paciência, algo que requer foco e inspiração, cautela, carinho e inteligência para tocar fundo um coração. A minha escrita, ela se baseia muito nos elementos da natureza, né? E aqui, nesse poema ensolarado, eu digo ao sol. Gosto de apreciar o seu nascer e contemplar o seu poente. É uma força que me faz crescer, que me inspira e me faz mais quente. E esse vai e vem devagar ensina que não devemos ter pressa, que tudo na vida pode prosperar, como a inspiração de um poeta.
Uns discordam, dizendo ser rápido o passar das horas de um dia. Depende de quanto se é prático. Para mim, é como fazer poesia. O sol em mim é energia pura, fonte divina criada por Deus, que me fortalece e me cura, incentivo a realizar os sonhos meus. Aqui, para quem não conhece, né, aqui foi uma foto que eu tirei na praia de Tutóia, né, e aqui embaixo, né, o Campo de Viana, né, uma cidade que eu gosto muito. Aqui, já no segundo semestre, né, as águas do lago baixam e fica dessa forma. Hoje está bem diferente, né, o lago está bem cheio, está uma imagem totalmente diferente dessa, mas também com uma beleza muito grande. Fiz umas peças também narrando um pouquinho da primeira festa de literatura e arte de Viana, né? Tive a oportunidade, né, atualizando aqui o material, né, de participar desse grupo aqui do Gelma, né, e dessa forma, a primeira vez que eu participei, eu acho que foi com um pequeno versinho que eu fiz da participação da professora Anabelle, né, Anabelle Loivos, do Rio de Janeiro, né. O segundo também foi uma palestra do nosso amigo Dino, né, que falou sobre a obra dele, né, e aí eu fiz um pequeno apanhadozinho, né, e saiu um textinho razoável, né, que o pessoal gostou, né, elogiou um pouquinho, né, e aí foi me induzindo a continuar. Né. Por último, né, no dia 29 de fevereiro eu também me fiz presente aqui no Gelma, né, na palestra da Gabriela Lages Veloso, né, e também consegui absorver muitos conhecimentos, e na hora saiu também um versinho, né, e o pessoal gostou. Agora eu peço licença a vocês para fazer a leitura aqui de um poema que ficou um pouquinho engasgado, né, que eu acho que foi uma obra que eu gostei muito de ter feito, né, que ele se chama Maranhão Africano, né, onde eu digo que refletir sobre uma triste história de um passado tão presente resgata em nossa memória algo que às vezes é silente. Falar sobre escravidão em uma terra tão explorada nos remete à opressão ainda hoje aqui instalada. Nossa terra traz consigo o sangue forte africano, que enfrentou vários castigos e ainda vivencia esse pranto. Esse tempo de sofrimento, infelizmente, não acabou. Na verdade, desse tormento, nosso Estado não se curou. Afastando-se daqui, muitos sofrem discriminação, simplesmente por serem nordestinos, especialmente do Maranhão. Vez por outra, é frequente, no noticiário da televisão, nosso Estado ser manchete, por pobreza, miséria e exploração. Diante de tanta ganância, maus tratos e opressão, fatos que trazem repugnância, nos remetem à servidão. Até hoje existem fazendas em situação análoga à escravidão, movidas pela intenção apenas de auferir lucros em grande proporção. E isso nos traz agonia, na verdade, um assombro. Os escravos ganharam alforria, mas muitos só ainda resistem morando em bairros tipo quilombos. Aqui no Maranhão, mesmo antes de O Navio Negreiro, de Castro Alves, o grande poeta, Maria Firmina, com precisão, deixava sua mensagem, em poesia bem completa, em favor da abolição, de maneira contundente e nada discreta. Bom seria se, de fato, fossem quebradas as correntes, e que não existisse nem mais um ato da escravidão e suas vertentes. Mas ela persiste em resistir, pela intransigência de governantes, com corrupção, descaso e no mal gerir das verbas públicas, que é revoltante. Padre Antônio Vieira bem dizia: o Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África. E eu, de forma bem genérica, afirmo que o nosso Maranhão tem a África em sua própria raiz e a sua resistência na prática. Temos um sincretismo bem presente, terecô, tambor de crioula, umbanda e candomblé. Uma tradição forte que a gente sente, inclusive com o cacuriá de Dona Teté. Nosso povo é sofrido, maltratado e sonhador, mas também é aguerrido, hospitaleiro, alegre e batalhador. E muito embora tudo isso, nossa terra tem seu valor.
ela tem muito mais África, eu acredito, e merece todo o nosso amor. Né? Então, no terceiro simpósio da literatura maranhense, né, que o tema é Nossa Terra tem mais África, eu queria ter declamado, né, esse poema, né, e depois alguns perguntaram, Júnior, quando é que tu vai divulgar e tal? Aí, no próximo livro, eu garanto a vocês que ele vai estar presente, né? Mas aqui eu também fico feliz de poder ter trazido, né, divulgado um pouquinho a vocês, né? Já quase finalizando, prosperando, eu digo que minha poesia não seja mais invisível e que expanda alegria a quem considere sensível. Munidas de palavras agradáveis, com ironia, paixão e verdade, com reflexões consideráveis, marcada pela sensibilidade. Que assim eu prossiga, dessa forma, poetizando, desfrutando da vida e sempre prosperando. Os problemas superando e o mais importante, amando. E como eu gosto de falar o tema, né, temas sobre o amor, eu trouxe aqui também o melhor do amor, onde eu digo que o melhor do amor é não ter nada que exigir, mas simplesmente dispor daquilo de melhor que venha a existir. O melhor do amor é não precisar sequer pedir, pois seja lá o que for, a pessoa certa irá lhe servir. O melhor do amor também não pode ser cobrado, exigido, muito menos implorado, mas sim ser inspirador. O melhor do amor é justamente aquela paz e satisfação. É a disposição, harmonia e calor, parceria, motivação e fulgor. O melhor do amor é como uma sinfonia, que não pode ser individual. Depende de uma boa sintonia existente em um casal. Ah, o melhor do amor chega a ser impossível de ser mensurado. E, de fato, é incrível, merecendo ser contemplado. Mas, seja lá o que for, com alegria e de bom grado, deve ser compartilhado o melhor do amor. E, agora sim, né, finalizando, neste dia 25 de abril do ano 2024, agradeço a forma gentil como fui recebido neste espaço. E se acaso você se identificar com alguns dos meus poemas, saiba que não é por acaso não. As pessoas presentes em minha vida sempre me servem de inspiração, seja ampliando minhas virtudes ou mesmo fornecendo uma lição. Agradeço aqui cada presença nesta reunião que foi virtual, descontraída, simples e intensa, que na verdade para mim foi mais que sensacional. Digo até que foi sim uma enorme recompensa, por eu ser um grande fã deste grupo magistral. Que o Gelma continue se fortalecendo, prosperando e transmitindo conhecimento. Que nossa literatura permaneça crescendo, com sublime inspiração a todo momento. Então, meus irmãos, assim, eu finalizo aqui a minha primeira parte, né, da minha explanação, trazendo uma frase que eu gosto muito, né, que diz que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, agradeço a atenção de vocês e passo a palavra aos coordenadores do evento. Meu irmão Neres, meu irmão Dino, muito obrigado. Muito bem. Jonício, agora só vamos abrir, então, para as discussões. Fátima, que já está com o som dela ligado. Fátima, com você. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria muito grande participar desse momento aqui com vocês. E aí, ouvindo o Jonilson mais uma vez, né? O Neres aí comandando, o Dino, a Joísa e tantos outros que aqui estão. É uma alegria muito grande presenciar esse momento da vida, inclusive, de Jonilson, né, que tem contribuído muito com a poesia, né, enfim, com a literatura, inclusive no âmbito da Academia Veonense de Letras. Né? Então, é um membro correspondente que é tão presente e que
Merecia ser até titular se tivesse nascido lá em Viana, né? Ou fosse filho de vianense. Mas eu admiro muito a poesia do Jonilson, em Lampejos Poéticos. Ela nos toca muito profundamente, né? Que diante de tantos aspectos sociais, né? Sentimentais, que a gente se sente contemplado, né? Lendo a poesia de Jonilson. E eu que só quero parabenizá-lo, né, por ser um poeta, inclusive corajoso, né, que escreve em ela entra em diversas temáticas, né, sensíveis, e eu só tenho que parabenizar, e me sinto lisonjeada por tê-lo, né, como membro correspondente, assim como temos também o Nery, né, que é um grande também que já colaborou também com a gente, né, e vai colaborar sempre, né. A Joísa, nós estamos aguardando lá em Viana, inclusive eu quero convidar a todos que agora, no dia 31 e 1º de junho, nós vamos ter a nossa sessão e uma programação para homenagear os 22 anos da Academia Vianense de Letras. Foi fundada em 4 de maio de 2002, e no dia 4 nós vamos fazer um passeio ecológico com música e poesia nos lagos de Viana, né? E aí fizemos até o convite no grupo, hoje nós já temos, acho que já somos mais ou menos em torno de 30 pessoas, então vai ser muito bom esse encontro, encontrar com os acadêmicos nesse passeio ecológico, né? Vivenciando a história de Viana com música e poesia no nosso lago. E convido a todos a estarem, a partilharem também conosco das comemorações do aniversário no dia 31 e 1º. Inclusive, né, Lorival até pediu, né, que a Academia Maranhense iria. Eu estou aguardando vocês lá. E estou querendo que ele defina o que vocês, a temática que vocês, né, a palestra que vocês vão dar, a abordagem literária. E eu estou esperando ele aí para a gente, inclusive, sair com a programação. Já falei para ele, mas ele estava viajando. Eu vou até se eu falo amanhã com ele. Eu não sei se tu vais poder estar lá, Neres, mas seria uma alegria muito grande. A Joísa, o Jonilson, o Dino, né? A cantora, estou vendo aqui que nós temos uma cantora aqui, Celiane, quiser ir lá cantar, se apresentar lá no nosso teatro, na Academia Vianense de Letras, está convidada. Entendeu? Então, enquanto aí fica o convite, né? E com a graça de Deus, né, se der, ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Muito obrigada. Muito bem. Jonilson. Obrigado pelas palavras, doutora Fátima. Uma satisfação grande estar com você aqui. Muito bem. Joísa. Depois quer que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República... Joísa, agora é com você. Boa noite mais uma vez para todos e todas. E eu quero parabenizar o Jonilson por esse momento, que é muito importante. O Grupo Gelma é uma referência em literatura, especialmente literatura maranhense, e fazer parte do momento desse é único, né? Eu digo porque eu já tive, né, nesse momento, a convite do grupo, e foi uma experiência única, né? Então eu quero te parabenizar. E o que eu posso dizer da poesia de Jonilson Bogea? E aí ele diz que ele não esqueceu que eu falei que é uma poesia narrativa, e de fato,
Jonilson, assim, a impressão que tenho é que as poesias saem com muita facilidade. Eu não sei se é esse realmente o processo, mas enquanto estamos aqui interagindo, ele tem essa habilidade de construir, né, como um repente, vamos dizer assim. E a questão da rima muito presente na poesia de Jonilson é algo que eu tenho a impressão que também é muito natural, porque a poesia ela exige construções, a gente vai lapidando e às vezes busca uma palavra, né, e coloca ali que fica melhor com a outra, mas como ele vai desenvolvendo, parece que é muito fácil, que a rima vem naturalmente, pelo menos assim eu sinto, né? E é tudo muito rápido, né? Não dá também para ir lá, qual que eu vou combinar, não, é uma coisa que é uma habilidade realmente que você tem, né? E eu tive o privilégio de conhecer os lampejos poéticos antes do lançamento. Depois da viagem a Recife, que nós participamos de um congresso, né, pela Cultive, e aí Jonilson mandou um material para mim e pediu que eu fizesse a leitura e construísse algo, desse um parecer, vamos dizer assim, quem sou eu para dar parecer. E aí ele pediu, Joisa, eu quero que leia e que você me dê uma devolutiva. E eu construí um pequeno texto. E quando ele leu, ele disse, você pode transformar isso na contracapa? Eu disse, hã? Como? Você pode transformar esse texto na contracapa? Eu digo, tá bom, vou tentar. Então, saiu a contracapa, né? Então, tem um pedacinho de mim aqui nesse livro também, né? Que foi um prazer muito grande fazer, foi uma honra, né? A cada trabalho que a gente é convidado a participar, nos dignifica, nos edifica, e foi isso que eu senti, né? Essa valorização pelo trabalho do outro, do colega, eu que sou iniciante também, pelo menos nas publicações, então, muito prazeroso. Eu tinha escolhido um poema dos Lampejos, mas Jonilson já colocou o poema, Quero Ensolarado, justamente porque o sol, eu também tenho um pouco de inspiração, um pouco não, muito de inspiração na natureza, e o sol é uma referência muito grande para mim. Então, eu tinha escolhido aquele, né? Mas ele foi lá e se antecipou. Quando eu olhei, eu disse, olha, já antecipou. Mas aí, eu vou ler, sem declamar. Soneto de uma Vida, que também é um dos que eu gosto muito. Sim, a vida é dura, apenas para quem é mole, pois depende de cada criatura escolher aquilo que a console. E nossa passagem pode ser das mais diversas formas, seja calma, serena e pura, dinâmica, quente ou morna. Com dificuldades, tribulações e ardor, sabedoria, serenidade e emoção, aventuras, satisfação e fervor. Pacífica, medíocre e com superação, permanente, com chatice e mesmice, efêmera, com intensidade e paixão. E assim, mais uma vez eu parabenizo, um prazer enorme poder estar participando de mais um momento com você. Agradeço muito, Joisa. Agora eu vou te responder uma coisinha. Facilita muito quando a gente toma por base obras assim, como Introspecção, da doutora Fátima Travasso, né? Ou a própria Essência de uma Alma, né? Da Joisa Calpe. Então, assim, uma vez eu ouvi alguém dizendo que nós maranhenses, né, o nosso público somos nós mesmos, né, dos nossos livros. E a gente vê que, realmente, nos eventos literários são as mesmas caras, quase sempre, né? Então, isso que você falou, a gente poder prestigiar os nossos amigos, os nossos poetas que estão ali bem pertinho, para mim, como eu disse, eu acho incrível, né, eu olhar numa estante e ver um livro meu do lado de Introspecção,
ver Lampejos Poéticos do lado de Essência de uma Alma, ver do lado dos livros de Neres, então, de Dino, de outros grandes autores, né? Conversar com Carlos Gaspar, com Sanches mesmo, com vários outros que estão aqui, tão pertinho da gente, isso nos traz um aprendizado muito grande, né? Então, a partir do momento que a gente começa a interagir, trocar um pouquinho de experiência, né? Pegar um puxão de orelha, né? Receber... Olha, eu vou te mandar um material bom que tu vais entender um pouquinho mais da métrica, né? E para quem tenta fazer cordel, a métrica ela é crucial, né? Tem um jovem poeta lá do Pajeú, né? Rodrigo Hinojosa. Ele disse que a métrica, ele deu uma definição que eu achei brilhante. A métrica é como você está andando de carro e passar num quebra-mola, né? Quando você está ali declamando, se não está dentro da métrica, logo a gente percebe, opa, deu uma vacilada, né? Não tem esse número de sílabas, não era para ter esse número de sílabas, era para ter certinho. Então, assim, quando a gente tem esse cuidado com um amigo, com um colega, né, que é escritor também, como o Nery esteve comigo, isso é muito gratificante. Eu quero poder ajudar também outras pessoas que estejam começando também, como eu, né? Eu já estou com uma publicação, estou partindo para a segunda, tenho já mais outras engatilhadas, quero fazer um livro infantil, quero fazer outras coisas, outros projetos também, mas quando a gente está perto de pessoas que te impulsionam para ir mais adiante, né, da forma correta, isso se torna muito mais fácil. Então, eu agradeço muito, né, todos vocês que estão aqui nesse grupo, porque é um aprendizado constante que eu tenho ao lado de vocês. Fátima, eu vou me organizar para ir a Viana, viu? Muito bem. Tiago. Boa noite, gente. Boa noite, Jonilson. Eu queria fazer uma certa pergunta, um tanto assim, pessoal, no quesito de produção dos teus textos, dos teus poemas, assim, porque eu fiquei um tanto curioso, porque, assim, muito se fala, por exemplo, quando a gente pensa em Fernando Pessoa, em dizer que o poeta é um fingidor, né? Quando ele está produzindo, finge tanto que finge até a dor, né? E eu fiquei curioso porque tu disseste um momento na tua retrospectiva sobre teus textos, momentos de produção, que talvez tu tenha muita influência de ser escrivão, né, e tudo mais. E assim, pra ti, de um modo geral, eu sei que cada poema é um caso, né, cada caso é um caso de produção, mas pra ti tu se vê muito inspirado por acontecimentos que tu vê por aí no dia a dia, ou também tem ou muito mais desse assim, imaginativo, desse ambiente onde o Jonilson não é mais o Jonilson que está aqui no dia a dia e que acaba por imaginar além outras coisas para poder escrever. É mais sobre isso que eu fiquei pensando um pouco. Tiago, eu agradeço a tua pergunta, né, e isso aí é bem fácil de responder, porque no mais das vezes eu escrevo sobre situações cotidianas, mas, né, algumas vezes eu também consigo pegar um pouquinho da dor do outro, né, pegar um pouquinho do sentimento alheio, né, e trazer para mim e escrever de forma como se realmente não fosse eu. Né, isso aí acontece. Né, é um pouco menos constante, né, mas a minha forma de escrever é, no mais das vezes, voltada para o que acontece dentro do meu cotidiano. Tá? Mas já tem várias peças que, às vezes, a pessoa lê, epa, não, isso aqui não aconteceu com ele. Né? Ele está falando realmente de uma situação alheia e que, às vezes, acontece, né? Da gente se compadecer de um determinado sofrimento, né? E, às vezes, de uma saudade, que é aquela saudade que não é nem nossa, mas que parece, às vezes, com alguma coisa nossa, e a gente escreve, né? Às vezes, a gente dá um conselho dentro de uma poesia para uma pessoa que não é aquilo, não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Mas a gente consegue exprimir aquela ideia, né? Então, acontece de várias formas.
Jonilson, muita gente... Linda Barros levantou a mão. Vamos lá, Lindalva. Linda, boa noite. Oiê, boa noite. Oi, boa noite. Gente, a gente está se achando... Nós estamos como se estivesse em Viana. A nossa velha aqui arrasando, né? Meu Deus! Ah, eu também sou de Viana, tá, gente? Quer dizer, da AVL. Nossa, que coisa linda! Nosso John, membro correspondente. Também. É, exatamente. John, bem-vindo. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Lindo, lindo, lindo ver ele falando aqui do seu trabalho, da sua trajetória. Eu também, gente, Tiago me fez a pergunta exatamente que eu ia fazer. Quando John começou a falar, e eu juro, eu pensei exatamente nessa questão do poeta fingidor. Inclusive, eu trabalhei esse texto ontem na minha aula lá no curso de letras, e ele falando, eu estava me lembrando. Mas aí eu queria fazer uma pergunta. Eu sou totalmente leiga com relação ao cordel, eu tenho muita dificuldade. Eu nem me meto, nem me atrevo a escrever, porque é muito difícil. Inclusive, você deu uma oficina liveando, eu também estava liveando, mas eu estava ministrando uma outra oficina paralela, eu não pude assistir. Eu queria muito assistir e poder... Claro que eu não vou me meter também, porque é muito difícil, complicado. Mas eu queria te perguntar... Porque, assim, a gente percebe que tem a métrica, como você falou, tem a número de sílabas e tal. E aí, como é que você consegue... deixa eu ver como é que eu pergunto isso. A inspiração e, ao mesmo tempo, tu criar o poema, tu criar o cordel, levando em consideração a questão da métrica. Assim, é complicado, é difícil, facinho, facinho. Porque escrever é difícil. Imagina o cordel, gente, é muito difícil. Linda, olha, comigo especificamente, acontece às vezes, né, já aconteceu em algumas oportunidades de eu acordar de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas, e de repente ficar sem sono, eu digo, não vou dormir agora, eu vou levantar um pouquinho e vou escrever. Às vezes eu pego o próprio celular no bloco de notas, ou eu pego uma folha de chamex com grafite. Meu método é esse, eu só escrevo assim. Se for para escrever na mão, é com uma grafite e numa folha de papel chamex. Então, ali eu dobro no meio e pronto. O tamanho daquela folha de papel A5, para mim, já me ajuda muito dentro da métrica, porque eu não vou poder escrever mais do que aquilo ali, né? Não vai sair mais do que um decassílabo, digamos, né? Dentro daquela estrutura da folha de papel que eu monto, né? Então, geralmente eu tento fazer um soneto, eu uso heptassílabos, né? 7 sílabas poéticas. Às vezes, quando a ideia vem um pouco mais diversificada, aí eu tento fazer decassílabos, né? Com uma frase um pouco maior. Mas quando se vai fazer cordel, é como o Neres falou, não tem como a gente não tentar fazer uma lapidação, né? Melhor fazer uma construção de forma mais aprimorada. Dificilmente chega assim, pum, tá tudo metricamente feito, quando a gente vai olhar, não, deu uma escorregada, faltou isso, passou, né? Então a gente tem que voltar a tentar corrigir um pouquinho. Se a pessoa quiser fazer dentro das regras do cordel, né? E eu acho assim, a gente, se quer fazer cordel, a gente precisa respeitar, né? Então, quando diz, é um cordelista, João Nilson é cordelista? Não, eu tenho poucos cordéis, assim como eu tenho poucas trovas, né? A Wanda me chama muito, não, João Nilson, vamos para a academia de trovas? Eu digo, não, Wanda, eu ainda não tenho 50 trovas, eu tenho algumas, né? Mas assim, eu acho que se a gente quer fazer, a gente precisa fazer bem feito. Eu tenho ouvido muito, acompanhado muito alguns poetas de Pernambuco, e lá eles levam muito isso a sério. Né? Então, essa questão da métrica, para eles, se você faz, eles dizem, tá legal, mas não está certo. Eles dizem, não está certo. Por quê? Porque está fora do padrão. Então, eles levam muito à risca. E eu acho que, depois que eu ouvi alguns diálogos deles, né, eu passei a respeitar mais ainda essa questão da métrica, né, e Neres, com o material que ele me passou, também me ajudou, né, e eu tento hoje fazer essa lapidação, Linda. Então, assim, não é fácil chegar e, papum, tá pronto. Não, né? Já aconteceu? Já.
já aconteceu. Mas, no mais das vezes, a gente precisa, assim, corrigir, lapidar, porque poesia, para mim, é uma construção que precisa ser bem edificada, né? Então, eu tenho esse cuidado, tá certo? Obrigado. É sempre bom te ver e estar com você. Obrigada. Gente, eu fui um pouco mal educada, não sei, eu esqueci de cumprimentar a nossa querida, maravilhosa presidente lá da academia. Boa noite, minha amada, bem-vinda. Que eu me empolguei, e aí eu acabei não me cumprimentando. Seja muito bem-vinda ao nosso grupo sempre, viu? E a gente se vê. Muito bem. Jonilson, uma questão que a gente sempre fica imaginando é que há alguns escritores que matutam algumas ideias antes de levá-las para o papel. Tá? E outros praticamente definem quando a caneta ou a grafite já está em cima do papel. O Raimundo Magalhães Júnior costumava dizer que Arthur Azevedo muitas vezes escrevia a primeira palavra no papel e aí ele não tinha ainda o esqueleto de um conto. O esqueleto do conto era praticamente já pegando no trampo já, né? Escrevendo a primeira palavra, digamos assim, Mário, não é? Flecha, aí é que ele imaginava alguma coisa. Você falou aí sobre acordar de madrugada e pegar o papel e tudo mais. Tá? Você sabe que tem um poeta aqui no Maranhão que fazia isso também, né? Que era o Nauro Machado. Segundo Arlete, ele acordava 2, 3 horas e ficava circulando lá pelo quintal da casa, aquela coisa toda, mas pensando ainda, matutando alguma questão, para depois materializar. Quando você vai para um papel e com a sua grafite, você já tem ideia ou ali mesmo você fica refletindo sobre esses fatos vivenciados, imaginando alguma coisa? Como é que funciona esse processo da criação? Para mim é muito variado. Eu não tenho assim um padrão de dizer assim, hoje eu vou escrever sobre isso. Não, às vezes flui, né, eu quero, às vezes vem uma ideia, vem uma coisa que me marcou durante o trânsito, às vezes no trânsito mesmo, eu já escrevi muito no trânsito, vem a ideia, aí eu vou ter que parar o carro e jogar no bloco de notas, às vezes não dá tempo nem de digitar, aí eu ligo o microfonezinho para gravar, né, porque senão às vezes a ideia perde, né, já aconteceu muito isso, né, às vezes eu digo, poxa, tinha uma frase linda que estava aqui martelando, só que não deu tempo para eu registrar, né, então perdeu-se. E aí, comigo, né, eu já, assim, não vou dizer que é um padrão, mas as minhas escritas são feitas mais de madrugada, né, eu acho que o fato de estar ali silencioso, está tudo mais calmo, né, eu venho aqui, vou para a mesa, né, pego minha folha, meu chamex, minha grafite, começo, né, meus cachorros vêm aqui para perto, um em cada perna, né, e ali eu começo a rabiscar, né, eu vou falar para vocês também, eu gosto de fazer, às vezes, quando eu quero elaborar, construir determinado assunto, por exemplo, tá, me dá um mote, como o pessoal fala, né, trouxe um mote e eu vou falar sobre saudade. Então, eu faço como se fosse um brainstorm, né? A tempestade de ideias. Eu vou lá, coloco a palavra principal e eu faço, né, as conexões. Depois que eu faço as conexões, aí eu construo rapidinho. Papo sai com uma beleza, né? Mas, às vezes, também chega uma estrofe toda pronta, que aí depois eu só complemento uma coisinha ou outra. Às vezes acontece. Mas, no mais das vezes, eu uso essa técnica também da tempestade de ideias. Eu vou falando e vou vendo o que tem conexão, tal, e aí vou buscando fazer aquela ideia, né, com uma métrica, com uma lógica, né, um pouco mais padronizadazinha. Jonilson, uma coisa que a gente precisa cultivar aqui no Maranhão, eu acho que durante muito tempo a gente acabou devorando os cordéis de outros estados, sobretudo do Ceará, do Rio Grande do Norte,
e tudo mais. Os caras escrevem muito e publicam muito, e, enfim. Aqui no Maranhão, durante muito tempo, eu achava que a gente estava sendo consumidor de cordel. Há mais de uns 20 anos para cá, eu, através da Feira do Livro, fui encontrando algumas pessoas que estão escrevendo bastante. Tem algum projeto já teu no sentido de fazer aquele cordel tradicional mesmo, sobre uma situação, sobre um fato, sobre uma narrativa daqueles cordéis tradicionais que ultrapassam a marca dos 64 estrofes, o cordel clássico lá do Nordeste brasileiro e tudo mais, que eu acho que a gente precisa divulgar essas coisas todas, porque a gente ainda é bastante tímido nessas publicações dos cordéis tipos tradicionais, né? Como é que tem algum projeto sobre isso, né, nessa questão do cordel? Edino, eu vou até antecipar aqui, né, não sei nem se eu tenho poder para isso, autorização para isso, mas, assim, eu sei que nos bastidores tem-se um projeto grande, né, da criação da Academia Maranhense de Cordel, né, que está aí o Rômulo Reis, a Gorete Pereira, né, eles estão trabalhando para isso, trabalhando forte, né, outros cordelistas também estão já trabalhando, isso aí eu sei, né, e, assim, meu particular, eu tenho muita vontade de fazer dessa forma, mas, assim, ainda não coloquei em prática, né, eu faço ainda de forma mais simples, mais tímida, né, mas, para teres uma ideia, lá na Academia de Viana, né, quando a gente fez aquela oficina de cordel, lá saiu, né? A oficina tem que ter produção, se não tiver produção, não é oficina, né? Então, lá em Viana, a gente estava com um número pequeno, né? Eu acho que foram 12 pessoas, né? Uma coisa assim, 12 ou 14 pessoas que participaram da oficina, mas saiu, né? A gente fez 3 cordéisinhos, né? bem bacana, né? Simples, né? Aqui e ali dava uma derrapadinha, né? Mas foi produtivo, né? Então, assim, quando a gente senta com um grupo, né, é só sentar e juntar 3, 4 ali e começar a brincar um pouquinho, já sai alguma coisa, né? Você sabe disso, Neres também sabe, né, que tá ali numa resenhazinha, começa a cantar, começa a declamar, daqui a pouco alguma coisa vai sair de boa, né? Então, eu acho que aqui no Maranhão é um grande celeiro, né? A nossa literatura é muito forte e a gente só tem a crescer, né? Uma vez eu vi, no dia que a gente estava no sarau lá da Praça Gonçalves Dias, né? Lá no Coreto, né? Uma pessoa disse, mas aqui no Maranhão não tem cordelista de verdade. Aí eu disse, esse aí eu acho que não sabe o que está falando, porque ele não conhece os cordelistas que tem aqui, né? Então, eu acho que aqui a gente tem sim muita mão de obra qualificada, né, para fazer cordel, né? E eu estou só tentando aprender ainda, né? Eu gosto, a minha poesia é livre, né? Eu gosto desse meu lirismo, né? Mas, assim, eu tento aprimorar, né? Cada dia eu tento aprimorar um pouquinho, né? Tentando aprender com esses gigantes, né? E aqui eu tenho, inclusive, você falou Nauro Machado, né? Eu achei aqui uma obra referente a ele, né, que foi escrita pelo Hildeberto Barbosa Filho, né, que tem uma boa parte dos melhores, é uma coletânea, né, dos melhores versos de Nauro Machado na concepção dele. É um escritor também que eu tive a oportunidade de conhecer, né, e era sensacional, né? A obra dele é muito marcante, né? Eu fico vendo que aqui no Maranhão, aqui em São Luís, a gente teve uma oportunidade assim muito grande de estar na terra na Ilha do Amor, né, vendo, participando, ali na Praça dos Poetas, né, de vez em quando um sarau, ali ou no Coreto, ou
na Trapiche, né, o que recentemente a gente tem feito vários encontros lá na Casa Trapiche, né, então são oportunidades que a gente não vê em outros lugares, claro, tirando os grandes centros, né, o Ceará, Pernambuco, Paraíba, principalmente a região do Pajeú, ali de Pernambuco, onde tem uma concentração muito maior, mas aqui a gente não deixa a desejar para ninguém. Aqui eu acho que a nossa produção é muito boa, é muito respeitada também, ainda lá fora, né? Claro, não é como na época que se conseguiu, né, o título, entre aspas, de Atenas Maranhense, né, que não é como daquela forma, mas a gente vê que a nossa produção, os nossos encontros, os nossos grupos literários são ainda bem pujantes, né? E eu espero que cada vez se fortaleça ainda mais. Isso que nós estamos fazendo aqui, né, é um fortalecimento, né, é um crescimento. Sempre, às vezes, uma pessoa que não tem tanta interação com um simples convite desse aqui passa a comparecer, passa a acompanhar e daqui a pouco integra de uma forma mais forte, né, esse nosso grupo literário. Muito bem. Neres? Oi, Dino, de volta aqui. Antes de fazer uma espécie de bate-papo aqui com o João Nilson, avisar a doutora Fátima Travassos que o doutor Lorival Cerejo já está organizando a viagem para Viana. Semana retrasada ele já começou esse processo, como ele está viajando nesse momento, hoje não podemos dar continuidade, mas já está planejado. Alguns acadêmicos irão para lá, para Viana, para essa grande comemoração. E como eu disse, Dino, é uma aprendizagem a cada mês que nós temos. Isso aqui é uma grande aula que todo mundo recebe. E, Jonis, vou fazer uma pergunta aqui para você. Você acabou de falar do cordel, Dino falou do cordel tradicional, e aí e você também já falou aqui de uma grande amiga nossa, que é a Marinalva, a Marina, né? A professora Marinalva, que é a Marina, que também foi minha contemporânea do tempo da UFMA, uma pessoa maravilhosa. Mas aí eu pergunto, Dionísio, quais foram os cordéis tradicionais que influenciaram você a ir para esse lado da poesia? Não estou falando dos poetas em geral, não. Estou falando dos cordéis tradicionais, daqueles que, quando o Dino era garoto lá em Cujupe, eram vendidos e as pessoas mais velhas tinham uma caixa. Lembra disso, Dino? Aquela caixa com os cordéis e que passavam até de geração para geração. Aí a curiosidade é justamente essa. Se você puder falar, ficaria muito grato. Neres, eu gosto muito de Leonardo de Barros, né? Gosto Rogaciano Leite também, o que ele a obra dele é de uma primazia assim muito grande, né? Eu gosto muito de Rogaciano Leite, que me inspira muito, não vou mentir, né? Aqui no Maranhão, a Raimunda Frazão também, né? A forma como ela escreve eu gosto, né? Mas assim, gosto dos motes de brincadeiras, né? Gosto das provocações, né? Eu acho que para mim não vai influenciar muito, não, tá? Mas assim, eu gosto de ver a diversão que o cordel traz, né? As provocações, as diversões. Deixa eu só um instante, por favor. A forma como ele é do povão, né? A forma como é mais simples, a forma como sem aquele linguajar rebuscado, a forma tradicional do cordel, mais povão mesmo, ela me atrai, né? Eu gosto de falar com simplicidade, né? Eu gosto da forma interiorana, posso dizer assim, né? A forma sertaneja tradicional desse cordel que eles fazem, né? Principalmente em Pernambuco, me atrai muito, né? Estou perguntando qual é a que mais me atrai, eu digo, essa, interiorana, né? Essa
da brincadeira, essa da descontração, né? Eu acho que é uma das que mais me atrai, sim. Muito bem, Júnior. Ótimo. E aí, Dino, o que foi que atraiu? Entrevista com o Dino, que ele não dá entrevista. E aí, Dino? Qual foi o cordel que te marcou aí na juventude, na infância? Na década de 50, quando você era um garoto lá em Cojupe? Ele está se referindo a ele próprio, porque quando ele era aluno, ele me emprestou o Pavão Misterioso. Ótimo. Assim, Edino, perdão, Tá. me permite, eu acabei não respondendo a pergunta do Neres com relação ao título, né? Vocês conhecem o Dama da Noite? Não. Esse eu não conheço. Pois procurem conhecer, esse é o meu preferido. Muito bem, vamos ler. Depois eu não tenho ele aqui fácil, né? Mas vocês vão achar rapidinho no YouTube, eu acho que é Maviel Melo, Maviael, alguma coisa Melo, Dama da Noite, procurem. E aí depois a gente faz uma brincadeira com ele. Johnilson Neres, eu acho que ele fez um trabalho lá em Luzilândia, lá na escola dele, numa feira lá literária, e aí era para trabalhar com alguma coisa. Ele já chegou recitando lá, rapaz. Tá? Eu pesquisando a vida dele, descobri que ele nega, né? Mas diz que tem isso, né? Ele já chegou recitando lá, né? O poeta é um artista do cine maravilhoso. Esta peça mostra a glória de um rapaz audacioso, filho de evangelista do Pavão Misterioso, que era louco. Ele me prestou esse cordel e aí eu já no primeiro período adorei cordel, mas naquela época eu achava que cordel era coisa desses estados, né? E que a gente não tinha ainda, a gente era apenas consumidor. Mas ele, desde da escola lá em Luzilândia, lá na região ali do Distrito Federal, ele já adorava o cordel. Tá? Só falta agora ele dar a Lume também um cordel aí falando sobre algum expoente, alguma coisa toda, né? Edino, Oi. Então, eu vou te dizer uma coisa. Um cientista profundo me perguntou certa vez: poeta, me diga os 3 desmantelos deste mundo. Eu respondi num segundo: é mulher, doido e ladrão. E lhe expliquei a razão. Doido não tem paciência, ladrão não tem consciência e mulher não tem coração. Muito bem mesmo. Eu senti aí, pelo vídeo, acho que um certo descontentamento. Foi, mas é como eu digo, eu gosto da brincadeira, né? Exatamente. Mas o Johnilson, eu acho que... Ó a linda aí, ó, se manifestando. Eu acho que o Johnilson também, ele traz à tona o que os violeiros, né? Os violeiros da Paraíba fazem muitíssimo bem, né? Eu acho que a gente deve fazer aqui também uma referência a José Chagas, que deve ter influenciado muita gente dessa geração de Johnilson, tá? E que é esse tipo de... olha só quem está aí, né? Muito bem, Zé Chagas, né? Olha, Neres falando ainda há pouco, e é justamente isso, né? Nós somos frutos de textos que nós lemos, de frases que ouvimos e tudo mais, né? Então, nós não somos criadores únicos, né? A nossa criação, ela vem aí fundamentada por uma série de poemas e textos que nós lemos e que vão se materializando agora aqui, né? O que o Eliot, aquele poeta britânico, costumava dizer, né? Em que a gente precisa manter a tradição e mostrar o nosso lado da criação. Tá? A tradição do talento. Dino. Nós somos o resultado dos livros que lemos, dos cafés que tomamos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Né? Isso. Eu vi essa construção. Muita gente fala isso, mas essa construção, dessa forma, eu acho que ficou bem completa para o que a gente costuma falar,
né, a respeito disso, do que nós somos, né, dessas construções que nós fazemos, e realmente, as viagens, as pessoas, né, o que nós passamos, é uma construção que precisa ser bem trabalhada. Muito bem, nós estamos caminhando para o final, nós vamos passar a palavra a Neres para fazer as considerações finais, depois ao Joanilson Bogea também para fazer as suas considerações finais. Foi uma noite memorável para a gente guardar na lembrança, na memória, no coração, Joanilson. Neres. Dino, como você já disse tudo, Dino. Uma noite memorável, e nós não vamos guardar somente no coração, porque a tecnologia vai permitir também que isso seja reproduzido ad infinito, né? Quando estiver jogado aí na internet, e que as pessoas um dia irão pesquisar Joanilson Bogea e irão ver esse espetáculo que foi essa noite que nós tivemos aqui, uma noite maravilhosa, uma noite de muito aprendizado, e como eu disse, Dino, como eu sempre digo, todos nós estamos aprendendo em cada momento com cada pessoa que passa por nosso caminho, que cruza com o nosso destino. E foi uma grata satisfação quando Joanilson não era tão conhecido nosso ainda, quando ele chega para assistir a alguns eventos e, como dizia o Zé Chagas, vai puxando o banquinho, se abancando, e já tem esse lugar cativo aqui no nosso grupo, que quando ele quiser, ele pode estar conosco, discutindo, comentando, mostrando a sua poesia de altíssimo nível. Então, Joanilson, agradecemos muito, porque possivelmente a coisa mais importante que nós podemos dar para os amigos é o nosso tempo, já que ele é tão escasso. E quando esse nosso tempo é doado para os amigos, e além de ser doado, ele vem embalado com poesia, nós só temos a agradecer, aproveitar e viver embalados também nessa aura que nos atrai. Numa quinta-feira, quase final de semana, quando muitas pessoas já estão cansadas de uma lide constante da semana inteira, e nós temos a honra de, às quintas-feiras, termos um momento como esse, tão prazeroso. Muito obrigado, Joanilson Bogea. Agradeço a você e a toda a sua família, porque a família é importante, e como nós conversávamos aqui há mais ou menos um mês, e você contava a história da sua filha, que eu tive a honra de ter como aluna, desse laço familiar nasce também a poesia. Aquela sua inspiração do poema que fez para sua filha, quando ela estava enferma, é uma das coisas belas que irá marcar toda a nossa posteridade. Muito obrigado, Joanilson, e obrigado a todos. Vou passar para o Dino, porque ele é o capitão, né? Só ele que pode dizer quando acaba. Nós vamos ouvir Joanilson agora com as suas considerações finais, né? Bom, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. E Neres tocou num assunto que ele gosta de perguntar sobre preferência, né? Esse poema que ele se referiu, ele se chama Meu Milagre, né? E para mim, eu acho que foi a melhor construção que eu já fiz, né? Eu acho que por conta do momento que eu estava passando, né, eu escrevi esse poema lá em São Paulo, dentro de um leito de hospital, né, e eu acho que para mim esse foi o melhor de todos que eu já produzi, né, pela saúde da minha filha. Mas eu tenho que finalizar minha fala, né, então eu digo a vocês o seguinte: falando sobre a minha histórica satisfação de estar aqui, eu digo que às vezes eu olho para trás e lembro minha trajetória. Então, sinto-me bem em paz ao analisar a minha história. De repente, me pego ao lado de grandes artistas e escritores. Refletindo, fico mais admirado em interagir com tais pensadores. Ver meu livro numa prateleira ao lado das obras de José Neres, Fátima Travassos, Joyce Camp, Linda Barros, Joviana, me dá orgulho e satisfação. Digo que é, assim, muito gratificante usufruir dessa sensação, mas vê-los participar desta incrível reunião é ainda mais emocionante, e isso não tem descrição. Muito obrigado. Muito bem.
Muito bem, esse texto agora saiu neste momento, né? Está. Bom, Johnilson, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós chegamos ao final de mais uma noite para a gente guardar. Fátima, quer falar? Certo. Mais uma noite memorável para a gente guardar, né, no coração e na tecnologia, no canal do Gelma, para que a gente possa mais tarde vivenciar, né, rememorar todas essas falas que nós tratamos aqui. E, Johnilson, caros colegas, uma coisa que me chama a atenção nesta noite é que numa noite também memorável, final do século XIX, já comecinho do século XX, o Maranhão estava vivendo um marasmo, talvez dos seus piores, uma crise que nos abateu enormemente, crise econômica que atingiu, claro, a parte cultural da cidade, e São Luís foi elevada a uma condição de ex-Atenas brasileira. A gente sabe que é um símbolo, que a cidade nunca foi, de fato, uma Atenas, mas é sempre bom, muitas vezes, nos olhar no espelho e sentir que estamos diante, né, de pessoas maiores do que as pessoas podem dizer. E aí, então, o Maranhão vivia esse fato, exatamente numa noite de 1899. E eis que chega aqui um homem que já tinha um lastro muito forte, uma gama de livros publicados, fazia parte da Academia Brasileira de Letras, chega aqui Coelho Neto e lança um desafio que os jovens daquela época, entre eles o Antônio Lobo estava presente, Astolfo Marques e tudo mais, que revigorassem essa Atenas brasileira, que eles não tinham o dever de simplesmente abrir ou lavar as mãos. O dever era carregar essa Atenas. Né? Eles falam ainda há pouco de capitão, a gente pode usar essa expressão. A braçadeira de capitão tem que ser passada para muitos outros autores. E isso revigorou muito a literatura, nunca se produziu tanto no Maranhão como nas primeiras 2 décadas do século XX. E eis que, nos anos 80, nos anos 90, na UFMA a gente discutia isso. Depois de um ano, ou melhor, de uma década muito proveitosa em termos de literatura, com festival de poesia falada, eis que os anos 90 tendem a declinar um pouco, e eis que surge um grupo aí formado por Neres, formado por Ricardo Leão, formado por Dil Pires, Agamenon de Jesus, Antônio Ailton e muitos outros. Eu tive a honra de acompanhar esse grupo, de ver a produção deles, cada palavra saindo do papel. E eis que esse grupo pegou, então, exatamente aquela lição que parece ter voltado lá daquela época de Coelho Neto, e que a gente precisa pegar o bastão e seguir em frente e dotar essa terra aí de uma produção literária vigorante. E foi muito boa. E de lá para cá, a gente não tem visto mais marasmo. O marasmo que tem se visto aqui é um marasmo criado, sobretudo, por leitores que insistem em dizer que são leitores, que na verdade não são. Tá? Você disse ainda há pouco, são as mesmas caras que frequentam os lançamentos. Esse é um grande desafio que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, que a nossa literatura, ela só tem uma grande falta, é do público consumidor. E isso faz a gente ressentir muito, porque um grande nome da Academia Maranhense de Letras, que é o Antônio Lopes, estava aqui em São Luís quando surge um rapaz, que é o Souza Lima, vem com um livro chamado Tupinambá, para mostrar para o mestre Antônio Lopes, entrega o livro, ele faz a leitura bem superficial e diz uma coisa: meu filho, eu gostaria de te dizer boas palavras, mas neste momento eu te digo uma coisa: nós não temos mais leitores no Maranhão.
nós temos gente produzindo, não temos mais leitores. E ele deixou, então, aquela marca de um marasmo, que, claro, vai acabar na década de 40. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, né, que esse marasmo que existe está apenas nesse público consumidor que insiste ainda em não descobrir essas pessoas tão criativas que estão produzindo. E aí eu conclamo você, João Nilson, Fátima, Linda Barros e todas as outras pessoas, que a gente possa fazer aí um trabalho muito grande de divulgar essas obras todas. João Nilson, você tem escrito muito e muita coisa maravilhosa e que a gente precisa fazer com que o seu nome e outros tantos cheguem às outras cidades do continente, outras áreas, para que a gente possa desfrutar dessa escrita toda. O Antônio Cândido costumava dizer uma coisa, que literatura não é um dever, não. Tá? As pessoas não podem levar para a sala de aula e obrigar os seus alunos lendo. Isso vai cair numa prova, tá? Não pode ser desse jeito, porque literatura é um direito. As pessoas têm um direito em consumir tudo isso. O que você escreve deve ser lido e as pessoas têm que ter o direito de conhecer essas belas palavras que você lança no papel. Então, minha gente, nesta noite, eu gostaria de dizer que a gente precisa sonhar, a gente precisa olhar para frente e transformar essa escrita de vocês aqui, a escrita de Neres, a escrita da Fátima, da Joisa, da Linda Barros, tá? Da Luciana, que ainda está engavetadinha, tão guardada ali, a escrita do João Nilson, de tantas outras pessoas. Essa escrita precisa voar, ganhar asas e chegar até as pessoas, porque as pessoas têm o direito, assim como têm o direito de se alimentar 3 ou 4 vezes todo dia, as pessoas têm o direito que está sendo negado, infelizmente, por políticas nefastas que atrasam a nossa terra e dificultam o acesso à literatura. Mas é um direito que todos têm, tá? Então, João Nilson, sucesso nesta vida e que sua poesia, os seus versos possam fazer a gente não só se entreter um pouco mais, mas conhecer um pouco melhor esse próprio mundo em que nós estamos vivendo, tá? Então, um abraço, gente, boa noite, e foi muito bom, tá? Obrigado mesmo.